Oferecimento: Pasta Chef. Almoço aos sábados e domingos para entrega. 43 99172 8933, Londrina, Paraná. Olá, sejam muito bem-vindos a esta quarta-feira, 1º de fevereiro de 2023. E hoje tem missa do Padre Pio, logo mais às 19 horas aqui na Paróquia do Rocio. Eu quero ajudar você a rezar pelas suas intenções, pelas suas necessidades espirituais e temporais. Por isso, não tenha preguiça, me mande aí as suas intenções nos comentários do YouTube ou no Instagram, padre.heriberto. E o terceiro conselho de São João 23 é o seguinte: só por hoje me adaptarei às circunstâncias, sem pretender que as circunstâncias se adaptem todas aos meus desejos. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Lembrai-vos, Senhor, de vossa santa aliança, consagrada pelo sangue do Cordeiro, para que vosso povo obtenha o perdão dos pecados e avance continuamente no caminho da salvação. Amém. Marcos capítulo 6, versículos de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre os seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A visita de Jesus à sua terra natal é um acontecimento doloroso que retoma o tema da falta de fé do povo judeu, já sublinhado no ensino das parábolas e na discussão sobre Belzebu, quando Jesus é comparado a um demônio. Primeiro os parentes de Jesus, Marcos capítulo 3, e agora o povo de Nazaré tentam apoderar-se dele para evitar que se iluda e prejudique os demais. Mas ele não aceita se prender aos limites naturais dos laços de parentesco e nem dos vizinhos. Já os laços humanos são definidos em relação a ele e não vice-versa. Seus são aqueles que vivem com ele, ouvem a sua voz e fazem a vontade do Pai. Os habitantes de sua terra acreditam conhecer Jesus melhor do que ninguém. Eles o viram crescer e praticar o seu ofício. Todos os dias ele encontravam sua mãe e os membros de sua família, cujos nomes, vidas e milagres conheciam bem. Diante de Jesus, eles se sentem chateados, envergonhados, irritados. Eles se recusam a deixar que seu mundinho e a avaliação que fizeram de sua pessoa sejam questionados. É difícil mudar de ideia e mudar de vida. É mais fácil e rápido apagar uma pessoa da nossa vida do que a imagem ou julgamento que fizemos dela. Os habitantes de Nazaré não sabem como se abrir ao Jesus real, porque permanecem teimosos, presos ao retrato que fizeram dele. O episódio vai além da rejeição de uma pequena cidade da Galileia. Prefigura, prepara a rejeição de todo Israel. Que um profeta seja rejeitado pelo seu povo não é novidade. Existe até um provérbio que o diz. É um provérbio nascido de uma longa experiência que acompanhou toda a história de Israel
que encontra sua manifestação mais clamorosa na história do Filho de Deus e que continuará a repetir-se pontualmente na história posterior. Santo de casa não faz milagres. Jesus está do lado dos profetas, mas os profetas são sempre rejeitados. Os homens de Deus, os justos, são sistematicamente eliminados, para depois construírem-se túmulos e monumentos tardios, como nos conta Lucas no capítulo 11. E ele não pôde fazer nenhum prodígio, mas apenas impôs as mãos sobre alguns enfermos e os curou, como está no versículo 5. Os milagres de Jesus são uma resposta à sinceridade do homem que busca a verdade. Eles não são uma tentativa de forçar o coração do homem de forma alguma. Ao contrário dos homens, Deus não usa a violência para fazer valer os seus direitos. Também não faz milagres para permitir que os homens se isentem do risco e do esforço de acreditar. Também em Nazaré, Jesus procurou os doentes e os pobres. São a boa terra arada pelo sofrimento e regada pelas lágrimas. A semente da palavra é recebida por eles e produz muitos frutos. Em sua cidade, infelizmente, os resultados são decepcionantes, mas não desastrosos. Em Nazaré, todos se escandalizaram com Jesus. Todos os homens tropeçam e caem diante da grandeza do amor de um Deus que se fez pequeno e insignificante. Todos rejeitam um Deus cuja sabedoria é a loucura e a impotência do amor. Pensamos e queremos diferente. Nossa falta de fé é tão incrível que o próprio Senhor se maravilha com isso. Em Jesus, encontramos-nos diante do escândalo de um Deus feito carne, que se submete à lei do trabalho e da necessidade humana, do esforço e da alimentação, da vigília e do sono, da vida e da morte. Gostaríamos que fosse diferente. Gostaríamos de compartilhar suas características divinas, mas nos incomoda que ele compartilhe nossas prerrogativas humanas, das quais, se tivéssemos o poder, tiraríamos da nossa vida. Nós queremos ter o poder de Deus para tudo fazer, enquanto ele assume a nossa fragilidade humana. O cristão e a igreja devem sempre medir-se com a humanidade de Jesus, vendida por 30 siclos, preço de um jumento ou de um escravo. A primeira heresia é e sempre será a primeira, não consistiu em negar a divindade de Cristo, mas em minimizar e negligenciar a humanidade de Jesus, que na sua fraqueza e insensatez crucificada é a salvação para todos. A pedra angular da salvação é a carne crucificada e ressurreta de Cristo. Santa Veridiana nasceu em 1182 em Castel Fiorentino, na Toscana, Itália. Família nobre de posses. Jovem inteligente, trabalhou para seu tio, comerciante rico, como administradora do seu negócio de cereais no atacado. Contudo, ela não tinha ambições materiais, e sim espirituais, dedicando-se à caridade para com os pobres. Conta-se que neste período, em certa época de carestia, Veridiana distribuiu aos carentes o cereal que o tio havia já vendido. Decepcionado, o comerciante muito a recriminou, mas ela lhe pediu o prazo de um dia para repor a mercadoria. E após uma noite de oração e penitências, o tio encontrou o armazém cheio, podendo concluir a venda. Este fato, que em parte parece ser lendário, atesta de qualquer modo a caridade e a fé de Veridiana. Sentindo vocação para uma vida celibatária e solitária, Veridiana deixou o trabalho com o tio. Inicialmente fez uma peregrinação ao Santuário de Santiago de Compostela, na Espanha, e depois aos túmulos de São Pedro e São Paulo, em Roma. Tais peregrinações eram comuns às almas penitentes daquele tempo e significavam grande humildade e perseverança nas exigências de viver de esmolas, expor-se ao tempo e aos perigos, andar descalça. Voltou a Castel Fiorentino com a saúde abalada. Construiu uma minúscula cela próxima a uma capela
de onde assisti à missa pela única e diminuta janela, e por onde recebi o alimento trazido por pessoas piedosas. Apenas pão e água, e somente o suficiente para manter-se viva. Passou ali 34 anos em oração e penitência, falecendo no dia 1º de fevereiro de 1242. Conta-se que a sua morte foi anunciada pelo repicar dos sinos de Castel Fiorentino, sem que estes tivessem sido tocados. Santa Veridiana é padroeira da Toscana e também protetora do Presídio Feminino de Florença, por causa da sua clausura voluntária. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.